Muito boa noite a todos, sejam, portanto, bem-vindos. E é, sem dúvida, um prazer muito especial poder estar convosco aqui, presencialmente, e também, querido amigo, prezada amiga que nos assiste a partir da sua casa, onde quer que esteja a assistir-nos desde a Igreja Adventista de Setúbal, é um prazer poder estar e uma honra estar consigo. Por isso, que Deus o possa abençoar, que Deus a possa dirigir, querida amiga, prezado amigo, e a todos nós que hoje, através do estudo da Bíblia, possamos verdadeiramente ser abençoados com a palavra do Senhor. Nós temos estado, ao longo das últimas semanas, a estudar a respeito das bênçãos e dos benefícios da ação do Espírito Santo na nossa vida. E hoje vamos falar a respeito de algo muito especial, que é a ação do Espírito Santo através do ministério profético. Todos nós sabemos que a palavra de Deus foi escrita, foi composta com a mensagem que Deus transmitiu, usando como instrumentos humanos uma série de homens e inclusive de mulheres também, a quem foram designados como profetas. No Antigo Testamento existia uma expressão muito interessante que, traduzida para a língua portuguesa, é mais ou menos o equivalente a vidente. O profeta muitas vezes era também um vidente, no sentido em que normalmente era através do profeta que eram revelados acontecimentos que estavam ainda no futuro. E desta forma, então, com o passar dos anos, e sobretudo na nossa cultura, muitos de nós ainda conservamos a ideia de que a principal característica do profeta é, de alguma forma, prognosticar, adivinhar ou antecipar o futuro através de revelações sobrenaturais vindas da parte de Deus. Mas eu gostaria primeiramente de começar esta meditação, esta reflexão, lendo convosco um dos mais emblemáticos textos do Antigo Testamento a respeito do ministério profético. E o texto encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 20. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. As palavras que vamos ler são do rei Josafá, que as apresentou ao povo num momento muito interessante, num momento fundamental na história do povo de Israel. A cidade de Jerusalém estava ameaçada da iminência da invasão de um rei estrangeiro. A força militar que vinha para ocupar a Judeia e inclusive a própria cidade de Jerusalém era tão grande que naquela altura ela foi designada quase como se fosse uma inundação. Tantos eram os soldados, os mercenários que aquele rei estrangeiro trazia justamente para conquistar a cidade de Jerusalém. E o rei Josafá, imbuído de uma profunda convicção no Senhor, faz esta declaração que nós encontramos em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. No finalzinho do versículo ele diz: crede no Senhor vosso Deus, diz o rei ao povo. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Que mensagem tremenda! No momento de crise, o rei não teme, confia em Deus e transmite esta mesma esperança ao povo. Ele vai apresentar a esta nação, num momento tão crucial como este, vai-lhe apresentar o segredo da sua integridade emocional, da sua estabilidade como um crente, como um líder. Queridos amigos, que interessante, quem nos dera a nós podermos ser dirigidos por homens e por mulheres que, como governantes, tivessem esta mesma verticalidade moral e, sobretudo, tivessem esta conexão com Deus. Não estou a dizer isto aqui para politizar de alguma forma o nosso discurso, o nosso estudo bíblico, mas abençoados foram aqueles homens e aquelas mulheres desta geração que eram dirigidos por um homem que no momento de crise era capaz de elevar os seus olhos para Deus e afirmar a sua fé de uma forma tão clara, tão autêntica como esta. Crede no Senhor vosso Deus e vocês estarão seguros. Crede nos seus profetas e vocês haverão de prosperar. Mas a verdade, queridos amigos, é que estas eloquentes palavras ditas num momento extremamente quente da história do povo de Israel, do povo de Judá, vêm-nos até hoje, mais de 2.600 anos depois, como um eco
daquilo que é também para nós uma das mais importantes regras de crescimento e de prosperidade espiritual. Nós devemos confiar em Deus, mas devemos também estar disponíveis para seguir as orientações que Deus deixa justamente pelos seus servos, pelos seus mensageiros, os profetas. Vamos avançar um pouquinho mais e vamos agora para o livro de 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 3. Aqueles que estão atentos aos vários estudos que temos feito sobre este tema, recordam-se que já na semana passada, na quarta-feira passada, na palestra anterior, nós estudamos um pouquinho algo a respeito do que é mencionado pelo apóstolo Paulo no capítulo 14 de 1 Coríntios. Assim sendo, 1 Coríntios capítulo 14, e vamos ler o verso 3 em particular. Deixem-me só contextualizar aqui um pouquinho. Os capítulos 12, 13 e 14 da epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira epístola que ele escreveu a esta igreja, Paulo fala a respeito dos dons espirituais. A semana passada, aqueles que se recordam, nós estudámos a lista de uma série de superpoderes que Deus coloca através do Espírito Santo na mão dos cristãos, na mão de cada crente, na mão de cada um de nós, para podermos ser úteis ao trabalho, à missão que Deus nos pede de levarmos outras pessoas a conhecerem Jesus Cristo e poderem também ser salvas por Ele. Contudo, no capítulo 14, o apóstolo Paulo estava a abordar uma questão muito específica, uma questão muito sensível, que hoje, de alguma forma, também se está a repetir novamente no mundo cristão. E a questão que o apóstolo Paulo estava a apresentar no capítulo 14 era aquilo que muitos cristãos entendiam como a supremacia de um determinado dom sobre outros. Os coríntios, por alguma razão, estavam, de alguma forma, fascinados com o dom de línguas e achavam que este dom era um dom superior a todos os outros dons espirituais que Deus confiava à sua igreja. Inclusive, muitas pessoas acabavam por desejar ter este dom porque acreditavam que isto lhes atribuía um estatuto superior. E se nós lermos o capítulo 14 todo, vamos perceber que este é o contexto da argumentação do apóstolo Paulo nesta seção da epístola que ele escreveu aos Coríntios. Contudo, no verso 13 em particular, Paulo vai dar uma ideia muito interessante, vai apresentar uma ideia extremamente importante, que no contexto tem um significado muito particular, mas que também a nós, cristãos do século XX, nos ensina uma outra lição muito significativa também sobre a questão que estamos a estudar do dom de profecia. No verso 3, o apóstolo Paulo então diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Na realidade, aquilo que o apóstolo Paulo estava a dizer, e cada um de nós poderá depois com calma ler o texto e poder entender bem aquilo que o raciocínio que o apóstolo estava a desenvolver, aquilo que Paulo estava a dizer é o seguinte: o dom de línguas é importante, mas não é o mais importante de todos. Se nós tivéssemos que dar importância a um determinado dom funcional da igreja, dizia o apóstolo Paulo, este dom haveria de ser o dom de profecia. E ele explica porquê. Porque aquele que fala aos homens, fala justamente através do dom profético, ele tem 3 áreas muito específicas que ele toca. E ele vai explicar, portanto, quais são estas 3 vertentes do dom profético. Ele diz, aquele que de alguma forma exerce o ministério profético por orientação e por influência do Espírito Santo, ele está a fazer 3 coisas. Primeira delas, a promover a edificação da igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo está a dizer que uma das funções principais do profeta não era apenas adivinhar o que haveria de acontecer no futuro. Não era apenas exercitar o ministério da vidência, da adivinhação, da futurologia. Não. Ele está a dizer, o profeta tem como principal função ajudar a igreja a crescer. Através das mensagens que ele traz, o profeta, que traz da parte de Deus, o profeta instrui individual e coletivamente a igreja, de forma que as pessoas crescem. Crescem em conhecimento, crescem em experiência, crescem na compreensão do plano de Deus para as suas próprias vidas. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que uma das vertentes do dom profético é justamente a da edificação. O profeta edifica
ao dirigir as mensagens de Deus ao povo. Mas existe uma segunda área muito importante. É que o profeta nem sempre traz informação da parte de Deus. Por vezes, o profeta também traz exortação. Nem sempre nós vivemos da forma correta. Nem sempre nós estamos com a nossa vida em alinhamento perfeito com a vontade de Deus. Por isso, é necessário que muitas vezes o profeta repreenda, exorte, chame a atenção, procure corrigir. Deus corrige, como a própria Bíblia diz, a todos aqueles que Ele ama. Deus exorta porque Ele tem interesse nas pessoas. Deus, de alguma forma, admoesta e chama a atenção no sentido justamente de alguma forma, chamar à razão aqueles que estão nos caminhos que poderão levar à destruição, caminhos de pecado, porque, de fato, Deus quer que as pessoas possam se arrepender e possam ser redimidas pelo poder de Deus. Por isso é tão importante o ministério profético, porque ele tem também esta importante vertente, a vertente da exortação, da admoestação. Mas há uma coisa muito interessante, é que Deus, por vezes, Ele pode trovejar os seus avisos de forma ribombante, como se fosse um trovão. Mas, por outro lado, em muitas circunstâncias, Deus também tem uma atitude de bom senso, de sensibilidade, de falar-nos ao coração, para nos ajudar como a forma carinhosa que muitas vezes as mães têm de exortar e de chamar a atenção dos seus filhos, sem que eles fiquem zangados, sem que eles fiquem demasiado envergonhados pelos seus erros. Nós não podemos esquecer que uma das missões do Espírito Santo, como diz em São João, no capítulo 16, no verso 8, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E muitas vezes aqueles que são usados por Deus no ministério da exortação são estas pessoas que têm esta sabedoria, esta sensibilidade de admoestar, sem, contudo, deixar os outros envergonhados ou, de alguma forma, abatidos pela compreensão das suas falhas e dos seus erros. Mas a verdade é que, às vezes, Deus também precisa repreender de uma forma severa e de uma forma diretiva, de uma forma assertiva. E nós, como filhos de Deus, não devemos rejeitar a correção de Deus, porque, seja ela branda ou mais enérgica, a verdade é que Deus tem com isso o objetivo de nos salvar. E por essa razão, aqueles que verdadeiramente amam a Deus, mesmo caindo em erros, mesmo falhando, devem, com uma atitude de humildade, aceitar a repreensão e a exortação que Deus nos dá. Por isso, é tão importante esta segunda importante área da vertente do ministério profético. Mas a Bíblia ainda fala que existe uma terceira área do ministério profético. Já vimos, portanto, a edificação, o crescimento espiritual, a exortação, e agora a terceira área é, efetivamente, a área da consolação. Ou seja, muitas vezes o profeta também tem como responsabilidade, através das mensagens que traz da parte de Deus, trazer motivação àqueles que estão desanimados, trazer encorajamento àqueles que estão tristes, àqueles que estão abatidos, trazer energia motivacional àqueles que estão a passar por dificuldades. Bom, talvez neste momento, o tempo que estamos a passar hoje, o ministério da consolação seja talvez uma das áreas mais importantes que Deus tenha que exercitar junto da sua igreja. Muitos de nós estamos ansiosos com as perplexidades da vida. Muitos de nós estamos há muito tempo cansados de viver as contingências da pandemia, com todas as suas consequências financeiras, pessoais, familiares, sociais. E é importante que nós tenhamos efetivamente a noção de que existe um Deus que nos ama e que nos quer abraçar no seu abraço de amor, no seu carinho, reforçando em nós a certeza de que temos da parte de Deus a motivação para continuar caminhando em direção à Canaã celestial. E agora reparem numa coisa muito interessante. Estas três áreas do ministério profético não têm nada a ver com adivinhar o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano.
ou ainda na próxima década. Isto é ministério profético, isto é profecia, mas não tem nada a ver com vidência. Bom, alguém pode perguntar, mas os profetas não foram apenas aqueles que viveram nos tempos bíblicos? Será que não existem profetas no presente? Ou será que temos a expectativa de que o ministério profético ou o dom profético se tenha extinguido na igreja cristã quando o último livro da Bíblia foi escrito? Bom, vamos ver o que é que a Bíblia tem a dizer sobre isto. E por isso, convido aqueles que aqui estão e aqueles que nos assistem em sua própria casa a que possamos ir até o livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. E ali nós vamos encontrar, no capítulo 12, uma descrição das características do povo de Deus. No finalzinho do capítulo 12 de Apocalipse, diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. E nós já vamos ver quem é, efetivamente, a semente da mulher. Mas, antes de mais, vamos só aqui recapitular brevemente estes dois símbolos que nos aparecem, o dragão e a mulher. Ora, no próprio capítulo 12, se nós formos ao verso 9, nós vamos identificar o texto bíblico a explicar quem é o dragão. E vamos perceber que o dragão é mencionado no verso 9 como o grande dragão, a antiga serpente, também chamada de diabo e Satanás. Então, o verso 17 diz que Satanás está zangado contra a mulher. Bom, e quem é a mulher? Quando nós lemos o livro de Apocalipse, apercebemos de que a mulher é um símbolo da igreja. Existem duas mulheres na Bíblia, ou sobretudo no livro do Apocalipse. Uma é considerada a mulher virtuosa, vestida de branco, com os seus pés sobre a lua, que está, portanto, com o sol da justiça por trás dela a emprestar-lhe, portanto, a sua luminosidade. Esta mulher representa a igreja pura, o povo de Deus. E existe uma outra mulher, que é descrita como estando vestida de escarlata, cheia de joias, apresenta-se em determinado momento como estando por cima de uma besta, também um animal selvagem encarnado, portanto, com uma aparência vulgar de uma prostituta. Mas que, no contexto bíblico, representa, no contexto profético do livro de Apocalipse, representa justamente todos os movimentos religiosos apóstatas, ou seja, todos aqueles movimentos religiosos que, embora podendo professar ter a vontade de Deus, mas que são, na verdade, igrejas falsas, igrejas nas quais não existe a verdade. Então, a Bíblia diz, aqui no verso 17 em particular, que Satanás está irado contra a igreja. Mas como ele não pode destruir a igreja, porque a igreja é o alvo da atenção e do particular interesse da parte de Deus, ele vai voltar-se contra os seus descendentes. Ou seja, Satanás vai fazer guerra individualmente às pessoas, aqueles que são, portanto, os filhos de Deus que fazem parte da igreja. Esta é uma das explicações pelas quais, muitas vezes, cristãos, pessoas que procuram fazer a vontade de Deus, passam por situações difíceis. Muitas pessoas se perguntam, mas por que agora que eu procuro fazer a vontade de Deus, que oro, que leio a Bíblia, que partilho o Evangelho com outras pessoas, por que eu estou a sofrer perseguições? Por que eu passo por problemas? Por que nada dá certo na minha vida? Há uma coisa muito simples, querido amigo e prezada amiga, é que quando você e eu aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e como nosso Redentor, nós declaramos guerra ao inimigo de Deus. E muitas vezes acabamos por viver experiências que são justamente o resultado desta perseguição, desta luta, desta ira de Satanás contra o povo de Deus. Mas não temos que nos desesperar, porque a Bíblia nos diz que Deus não permitirá que nenhuma tentação superior à nossa capacidade seja, portanto, colocada sobre nós. Isto está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13. Mas, voltando novamente a Apocalipse, ali então, João vai explicar quais são, portanto, as características que têm aqueles sobre os quais Satanás derrama a sua ira. Diz então que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A expressão testemunho, sobretudo no livro do Apocalipse, aparece muitas vezes como o selo de autenticidade. Por exemplo, quando nós vamos comprar um determinado produto,
normalmente nós olhamos para a etiqueta para perceber se ela nos dá indicações a respeito da autenticidade do produto que nós estamos a comprar. Alguns produtos que têm, diríamos assim, um nível tão grande de, vamos dizer assim, de certificação, que até nas etiquetas levam selos holográficos, com um alto nível de sofisticação, justamente para garantir que aquele produto é autêntico, pertence àquela marca e tem as tais características, enfim, que nós esperamos no tal produto. Jesus diz que o povo de Deus, que haveria de ser perseguido por Satanás, é apresentado aqui como tendo duas características. A primeira delas é guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, ou seja, ter o tal selo de autenticidade da parte de Jesus. Mas que testemunho ou que selo de autenticidade é esse? Como na Bíblia, a Bíblia é um livro autoexplicativo, no capítulo 19, no verso 10, nós vamos encontrar a explicação do que é efetivamente o testemunho de Jesus. No capítulo 19 de Apocalipse, no verso 10, é dito então o seguinte: João tinha tido uma visão fantástica, impressionante, sobre a vitória de Deus sobre os seus inimigos. E no final da visão, João estava tão emocionado que diz o texto: e lancei-me aos pés do anjo que me acompanhava nesta visão, diz João, para o adorar. Mas ele disse: olha, por favor, não faças tal. Eu sou um conservo teu, ou seja, eu também sou um servo de Deus. Embora se tratasse de um anjo glorioso, um ser celestial que nunca tinha pecado, contudo ele diz: olha, eu sou um conservo teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. E agora ele vai explicar: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus, ou seja, o tal selo de autenticidade que o povo de Deus deverá ter para que não seja confundido com outras pessoas, porque existem muitos grupos religiosos que são chamados de a Igreja de Jesus, a Igreja de Deus. Pessoas se autodenominam como sendo os portadores da verdade, e no meio de todos esses grupos religiosos, quem é efetivamente o povo ou o grupo religioso que está em sintonia com a verdade de Deus? Diz então o anjo, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, o povo de Deus nos últimos tempos deveria ter estas duas características muito importantes: obedecer a todos os mandamentos de Deus, e não apenas a parte deles, mas também ter o espírito de profecia. Ora, isto leva-nos à questão fundamental, é que se a Bíblia, e cada um de nós certamente neste momento está a lembrar-se de algumas advertências que Jesus fez nos seus últimos sermões, enquanto esteve nesta terra, alertando os seus discípulos para não se deixarem enganar por falsos cristos e falsos profetas. Ora, se Jesus admoestava e advertia contra falsos profetas, quer dizer que também existiriam verdadeiros profetas. Na nossa próxima palestra sobre este assunto, vamos estudar as características que a Bíblia apresenta para nos ajudar a identificar quem são os verdadeiros profetas, distinguindo o verdadeiro do falso. Contudo, hoje vamos analisar apenas a importância da existência do dom profético dentro do povo de Deus. Às vezes eu converso com pessoas, irmãos nossos, que fazem parte de outros movimentos religiosos, isto até porque Jesus disse em determinado momento o seguinte: eu ainda tenho ovelhas que não são deste aprisco, dizia Jesus. São ovelhas que estão em outros apriscos. O que quer dizer que não importa a placa de igreja que eu sigo, não importa o movimento religioso ao qual eu estou filiado, se no meu coração existe fidelidade e honestidade em relação a Deus, eu posso ser membro do povo de Deus. Eu posso fazer parte do povo de Deus, embora possa estar por vezes, apesar do meu desconhecimento, posso estar num movimento religioso que não está completamente alinhado, nem com as características que são mencionadas aqui em Apocalipse 12, verso 17, e Apocalipse 19, verso 10, mas se sou sincero no meu coração e se amo genuína e autenticamente a Deus, com um desejo autêntico e genuíno de fazer a vontade de Deus, o Senhor haverá em determinado momento de me mostrar efetivamente qual é o desejo dele para a minha vida e haverá de me ajudar a ter a força e a capacidade de fazer as escolhas certas para seguir a sua vontade. Por isso,
Querido irmão e prezado amigo, você que talvez não é um cristão adventista do sétimo dia, mas que está ligado a um outro movimento religioso, eu quero dirigir-me a si como irmãos. Eu quero dizer-lhe que em Jesus Cristo, verdadeiramente nós somos seus filhos, somos irmãos do nosso irmão maior que é Jesus Cristo. Contudo, a Bíblia não deixa de nos mostrar realmente qual é a vontade de Deus. Qual é o plano que Deus tem para a sua e para a minha vida. E não deixa de mostrar também quais são as características que o povo de Deus nos últimos tempos da história da Terra deverá possuir. Mas, fechando este parênteses, às vezes eu ouço irmãos nossos de outros movimentos religiosos que me perguntam: pastor, na sua igreja tem profecia? Existem pessoas que se levantam para fazer profecia, para manifestar, porque, e eu entendo perfeitamente, estes irmãos têm toda a razão. Quando nós estudamos o livro de Atos e o Novo Testamento, encontramos os apóstolos referirem-se claramente a profetas que existiam no meio do povo, no meio da igreja. E a verdade é que é perfeitamente legítimo que nós, como cristãos, em pleno século XXI, esperemos encontrar, de fato, a presença do ministério profético no meio do povo de Deus, no mundo dos últimos tempos da história da Terra. Por isso, deixe-me convidá-lo a irmos a Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, e vamos ler particularmente o verso 11. Apocalipse capítulo 10 conta uma interessante história que haveria de acontecer no futuro em relação aos tempos de João, o autor do livro de Apocalipse. E ele conta ali a respeito de uma cena muito interessante. Ele, em determinado momento, vê um ser glorioso, majestoso, que nós, pelo contexto, percebemos que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que tem na sua mão um livrinho. E João, o profeta, naquela visão, ele representa o povo de Deus. Aquelas pessoas que em determinado momento da história estavam profundamente interessadas em conhecer as profecias apocalípticas, sobretudo aquelas que aparecem no livro de Daniel, no Antigo Testamento, e o livro de Apocalipse, no Novo Testamento. E a certa altura, então, João, ele olha para aquele livrinho que representa justamente as profecias apocalípticas da Bíblia, e recebe da parte de Deus uma indicação. Ele recebe a autorização para comer aquele livro. Ora, no contexto bíblico, comer alguma coisa quer dizer, diríamos assim, sorver, absorver alguma coisa com, diríamos assim, uma sufraguidão, com um desejo, de maneira que aquilo passe a fazer parte de nós. Da mesma forma que quando nós comemos alguma coisa, isto vai, de alguma maneira, nutrir o nosso corpo e nós somos feitos daquilo que comemos, espiritualmente, quando nós estudamos a palavra de Deus com afinco, com dedicação, é como se de alguma forma a estivéssemos a comer. E a nossa espiritualidade vai reproduzir justamente aquilo sobre o qual nós dedicamos a atenção intelectual e espiritual no nosso estudo, na nossa experiência devocional. Então é dito aqui, portanto, que o profeta haveria de tomar o livro da mão do anjo, que aqui na realidade é o próprio Senhor Jesus Cristo, e que o haveria justamente de comer. Mas é interessante que a profecia diz que o livrinho, na boca seria doce como mel, mas no estômago seria amargo. Ora, isto é uma referência profética em relação a um evento que haveria de acontecer muitos anos depois do tempo de João, que tinha que ver com um profundo desapontamento que aconteceu no século XIX, quando, ao interpretarem estudiosos da Bíblia e um movimento religioso muito significativo que se gerou em determinada parte, em determinado tempo da nossa história, quando estas pessoas, efetivamente, elas, de alguma forma, elas estudaram estes assuntos, eles então acabaram por ficar profundamente entusiasmados, sentindo que, de alguma forma, Deus estava a anunciar a vinda de Jesus. E então o que é que acontece? Na boca, esta mensagem, a expectativa de que Jesus haveria de vir dentro de pouco tempo,
soube como mel. Contudo, Jesus não veio. Jesus ainda não regressou. Jesus ainda não cumpriu as suas promessas de regressar ao mundo. A promessa de João, capítulo 14, versos 1 a 3, ainda não se cumpriu completamente, porque Jesus apenas foi para o céu preparar-nos lugar, ainda não regressou. E quando Jesus não regressou, naquele dia 23 de outubro de 1844, porque a profecia, segundo a interpretação que alguns estudiosos deram, deveria se cumprir no dia 22 de outubro de 1844, de acordo com os estudos feitos a respeito de Daniel, capítulo 8, verso 14. Quando isto não aconteceu, houve uma grande desilusão. E muitas pessoas dizem, vejam só, aquele grupo de pessoas, coitadinhas, pobrezinhos, eram alguns até às vezes atribuem alguns adjetivos pouco adequados, porque dizem, como é que pode ser um grupo de pessoas que se deixam enganar por falsos profetas, por falsos estudiosos da Bíblia? Mas nós não podemos esquecer uma coisa muito importante, queridos amigos. A profecia, ela é dada justamente para que nós possamos conhecer e compreender os planos de Deus. Mas nem todas as profecias, por vezes, são compreendidas exatamente antes do seu cumprimento. Jesus, em algum momento, disse aos seus discípulos, eu digo-vos estas coisas para que quando elas acontecerem, vocês tenham fé em mim. Ou seja, muitas vezes a profecia não é compreendida antes do seu cumprimento. Depois há uma outra coisa muito importante que nós não podemos esquecer. Como é que estavam os discípulos de Jesus no sábado e no domingo, depois do seu assassinato na cruz do Calvário? Estavam desanimados, estavam decepcionados, estavam profundamente abatidos, porque abateu-se sobre eles um profundo desencanto. Eles tinham, na verdade, passado por uma grande desilusão. Mas não quer dizer que esta desilusão não tivesse depois sido revertida por uma nova compreensão e um esclarecimento espiritual a respeito das profecias messiânicas. E o que é que aconteceu depois? Nós temos a glamourosa e brilhante manifestação do Espírito Santo no dia do Pentecostes, quando a igreja parte de forma entusiástica para pregar o Evangelho de forma heroica e de forma vigorosa a todo mundo. Isto para dizer que nem sempre as grandes decepções são, diríamos assim, poderão não ser o início de grandes e importantes movimentos. Aconteceu isto com o cristianismo. E Deus disse que nos últimos momentos da história da Terra, alguma coisa semelhante deveria acontecer com outro movimento que teria, de forma objetiva, a responsabilidade de levar uma missão até o cumprimento da vinda de Jesus. Mas agora repare aquilo que o verso 11 diz. Ou seja, Deus deu a ordem para que o anjo desse o livrinho a João, o povo de Deus deveria comer aquela mensagem que seria doce na boca e amarga no ventre, mas depois é dada uma segunda ordem. Verso 11. E disse-lhe então o anjo, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, naquele momento, João, que representava o povo de Deus, que haveria de passar por este desapontamento, teria uma responsabilidade de ser o quê? De profetizar. E agora reparem numa coisa muito interessante, queridos amigos. Vamos lembrar novamente daquilo que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Que profetizar é edificar, exortar e consolar. Reparem agora aquilo que é dito aqui. Importa que profetizes. Ou seja, Deus estava a dizer a um povo, no final da história da Terra, que a sua função era profetizar. Ou seja, eles tinham a responsabilidade de transmitir da parte de Deus uma mensagem que ajudasse as pessoas a crescerem espiritualmente, que as ajudasse a corrigir os seus erros e também que as encorajasse e motivasse para os embates da vida e para as dificuldades que haveriam de existir até o final da história da Terra. Desta forma, queridos amigos, nós poderíamos dizer que, de acordo com este texto, que na realidade nós não precisamos propriamente de ter profetas dentro da igreja.
você e eu fazemos parte de um movimento que é profético. Ou seja, na sua gênese, cada um de nós como cristãos, nos últimos momentos da história da Terra, nós que esperamos ver Jesus voltar, nós temos uma missão profética. Nós temos a missão de ajudar as pessoas a conhecerem a Deus, o plano de Deus para a sua vida e a crescerem na graça. Temos a missão de mostrar o plano de Deus para que estas pessoas percebam aquilo que está errado na sua vida e o corrijam. Mas também temos a missão da parte de Deus para transmitir a um mundo que está cansado do Covid, que está cansado das crises financeiras, que está cansado dos problemas sociais, que estão cansados dos seus próprios problemas pessoais, emocionais e de saúde. Nós temos uma mensagem de encorajamento. Por isso, querido amigo e prezado irmão, mais do que um instrumento de Deus, você e eu somos mensageiros que temos uma missão profética para este mundo. Porque reparem ainda numa outra coisa. Eu gostaria que nós pudéssemos terminar com a leitura deste verso. Amós, capítulo 3, verso 7. Este é um texto do Antigo Testamento, é uma promessa de Deus, mas é uma promessa daquelas que tem um cumprimento e uma extensão que é de natureza perpétua. Diz ali o verso 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa nenhuma sem ser revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E agora pense numa coisa, prezado amigo, prezado irmão e irmã que nos assiste aí a partir de casa. A pergunta é, qual é o grande evento que está para acontecer na história deste mundo? Qual é o grande evento que nós esperamos, dentro em breve na história deste planeta? A segunda vinda de Cristo. Ora, a Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes revelar o seu decreto, a sua intenção aos seus servos, os profetas. Ora, se Deus tem um povo que tem natureza profética neste momento na história da Terra e que está prestes a acontecer o maior e mais importante evento da história da humanidade, que é o cumprimento de uma promessa que Jesus fez há muitos séculos atrás, de regressar vitoriosa e heroicamente a este mundo, não seremos nós, justamente cristãos, filhos de Deus, que conhecemos os sinais da vinda de Cristo e que sabemos da brevidade e da iminência deste acontecimento, não seremos nós os tais mensageiros que têm uma missão profética de preparar o mundo para a vinda de Jesus? Por isso, queridos irmãos e prezados amigos, nós não precisamos ter profetas na igreja. Nós somos um movimento profético. Nós não precisamos ter pessoas que se levantam com narrativas sobrenaturais da presença ou da mensagem de Deus através de sonhos e de visões. Mas, na realidade, existe um povo que Deus tem com a missão de mostrar ao mundo que algo muito sério, algo muito importante está para acontecer. E, queridos amigos, pelo conhecimento que temos das Escrituras, cada um de nós é um mensageiro de Deus. Cada um de nós tem esta responsabilidade de partilhar com os seus amigos, com os seus vizinhos, a verdade que Deus tem para apresentar ao mundo. Deus nos ajude, que o Senhor nos motive, que o Senhor nos encoraje a sermos estes mesmos mensageiros, com a noção de que há muitas pessoas no nosso bairro, há muitas pessoas na nossa cidade, há muitas pessoas no nosso país e neste mundo que precisam conhecer, precisam saber do seu Salvador que está para voltar. Por isso, queridos amigos, que o Senhor nos ajude a sermos estes mensageiros. Na próxima semana ou na próxima palestra, nós teremos a oportunidade de identificar os verdadeiros profetas dos falsos profetas. Porque esta mensagem ainda tem um outro aspecto muito interessante que a própria Bíblia nos apresenta. Contudo, nós não podemos esquecer que os verdadeiros profetas de Deus poderão ser cada um de nós. E nós não precisamos apresentar mensagens novas, basta apresentarmos a mensagem bíblica que está apresentada nas Escrituras, porque para muitas pessoas isto ainda é uma grande novidade. Isto é algo que ainda está completamente desconhecido para milhares, para milhões de pessoas neste mundo. E que Deus nos dê a coragem e a motivação
para sermos estes mensageiros. Que Deus nos abençoe e que Ele nos fortaleça. Amém.